Olá, gente, tudo bem? Na nossa reflexão de hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versos 14 ao 30, nós temos um fato emblemático na vida de Jesus. Depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão e ter sido tentado por Satanás no deserto, Jesus vai para Nazaré, sua terra natal. Nazaré era uma pequena cidade da Galileia, muito simples, com cerca de 500 moradores na época de Jesus. Era tão insignificante que a expressão "pode vir alguma coisa boa de lá" será relatada na própria Bíblia ao se referir a Jesus. E este nome, Nazaré, vai inclusive acompanhar o nosso Senhor Jesus por toda a sua caminhada na terra. E em um sábado, como de costume, Jesus vai até a sinagoga em Nazaré. O dia principal de culto era o sábado, e o culto se resumia a orações voltadas para Jerusalém. Você tinha também depois a parte que podemos dizer até mais importante, que era a leitura da lei. E desta forma, a leitura era feita em um ano, e o texto em hebraico era traduzido em aramaico para que todos pudessem entender, até os mais humildes. E todos podiam comentar o texto. Assim, grandes oradores ganhavam reputação ao fazer os seus comentários e aplicações para a vida. E eram convidados pelas sinagogas. Durante sua peregrinação pela Galileia, Jesus prega nas sinagogas de toda a região. E Lucas nos diz que ele era elogiado. Mas é na sua terra natal, em Nazaré, que ele separa para uma revelação importante. Esta é a igreja que, podemos dizer, Jesus escolheu para começar o seu ministério. Uma sinagoga em uma cidade de 500 habitantes, insignificante para o Império Romano. Jesus, então, se levanta para ler um texto e começa a dizer: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor." Jesus finaliza a leitura do texto de Isaías 61, versos 1 e 2 e se senta. E todos ficam olhando para ele, ficaram esperando o comentário de Jesus. Qual seria a aplicação que ele daria para a vida deles? O que ele iria dizer sobre esse texto? O que ele iria comentar? Jesus então começa a falar: "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir." E qual foi a reação? Primeiro, de espanto. Que palavras maravilhosas e de graça saíam da boca do nosso Senhor. Mas na sequência, o espanto deu espaço à incredulidade. Não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro da cidade? Veja, Jesus vai à sinagoga da sua cidade, mostra todo o respeito pela Assembleia dos Santos, pela reunião, pelo culto, mas é rejeitado. Nazaré nunca poderá dizer: "Não nos foi dada uma chance." Não, pelo contrário. Jesus mostra que não é de hoje que temos sido incoerentes com a sua palavra e presença. A intimidade é uma armadilha perigosa. Por vezes não damos valor. A rotina nos leva a acostumarmos com ele. E a sua presença é tratada como mais uma. Não é ele o filho de José, não é ele o carpinteiro, não é ele o nazareno. Ao se fazer um Deus próximo, o rejeitamos. Não só o rejeitamos, o expulsamos por vezes. Jesus fez do mundo a sua sinagoga. Isso significa que todo lugar era lugar para se pregar. Não é à toa que, ao debater com o povo, Jesus apela à história de dois grandes profetas, Elias e Eliseu. E há dois grandes milagres que eles fizeram: a multiplicação de alimento e a cura de um leproso. E há duas pessoas beneficiadas pelos milagres: uma viúva e um comandante. E o que os dois beneficiados têm em comum? Os dois são estrangeiros. Os dois grandes profetas de Deus, Elias e Eliseu, realizam dois milagres significativos, que Jesus inclusive vai replicar depois: multiplicação de alimento, cura de leprosos.
Mas apesar disto, os beneficiados pelos milagres não são judeus. Sequer eram devotos do Deus de Israel. Eram gentios, estrangeiros. E por que Deus opera milagres a estes dois? Primeiro, para que seu nome seja glorificado entre todos os povos. Não podemos perder o foco da nossa vida e existência, que é glorificar a Deus. Segundo, é a graça de Deus manifesta a todos os homens de todas as nações. Sempre haverá alguém sedento por ouvir a voz de Deus. Essa história nos alerta sobre o cuidado que devemos ter pelo fato de termos sido alcançados pela palavra e não nos tornarmos como os nazarenos, que se acostumaram com a religião e se tornaram incapazes de ouvir a doce voz de Cristo. Nosso coração fica cauterizado, o evangelho se torna algo simples demais, o reduzimos a uma insignificância na nossa vida, como tentaram reduzir a Cristo, ao dizer: ele não é um nazareno, ele não é o filho de José, ele não é o carpinteiro. Que seja o contrário. Que o nosso coração possa ser sempre como uma terra fértil e sedenta para receber a boa semente, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.